Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras e senhores, cumprimento a todos ensejando votos, não só de alegria por aqui estarmos nos encontrando presencialmente, mas também com votos de muita paz, extensivos àqueles que nos dão o privilégio de virtualmente se encontrarem conosco. No dia de ontem, fiz uma apresentação um pouco diferente, natural, para aqueles que têm a possibilidade da visão. Hoje, como estamos retornando, eu apenas vou fazer umas lembranças para aqueles que também nos assistem e que não têm a capacidade de perceber com os olhos o ambiente externo. Mas nos diz o Espírito Emmanuel que nós não percebemos o ambiente externo com as vistas, mas sim com o nosso coração, com o nosso interior. Hoje, eu estou com uma indumentária diferente de ontem. Estou com um blazer azul, uma camisa listada, uma calça cinza, para que haja uma combinação, mas com a mesma alegria de ontem e o prazer de aqui estarmos sintonizados com Jesus, este sol que vem se intensificando a cada instante, a cada momento, desde há 2000 anos, quando esteve conosco, abrindo o amanhecer de uma nova era, trazendo-nos informações que a humanidade jamais havia refletido com a profundidade que os seus exemplos da lei do amor, inigualável, jamais havia sido observado pela humanidade da Terra. A sua luz foi o amanhecer de uma madrugada e vem se intensificando a cada instante, a cada momento, à proporção que a humanidade da Terra vai desenvolvendo os seus aspectos intelecto-morais, porque ele começou sozinho. Sabemos hoje que ele poderia fazer tudo sozinho, mas não fez, porque a sua estada entre nós era para servir de guia e modelo em todos os aspectos, em todas as áreas do saber. Ele, então, começou a regimentar 12, para poder com eles realizar o seu propósito de trazer à humanidade o exemplo mais puro, mais significativo da lei do amor. Não o amor vulgar, o amor ainda incipiente, podemos dizer infantil, cultivado por nós neste progresso, nesta evolução, ainda como crianças no desenvolvimento intelecto-moral. Mas o amor puro, conforme o Espírito Lázaro vem nos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da lei de amor, dizendo que é o ponto mais sublime do sentimento. E sentimento só os tem aqueles que conseguiram evoluir através do seu desenvolvimento, não só intelecto-moral, mas pelo abrandamento dos costumes, pelo desenvolvimento da inteligência, chegando ao estado de pureza. A época em que Jesus esteve conosco, certa feita, saindo do templo de Jerusalém, quando ele se afastava, os discípulos o chamou para que mostrasse a ele a exuberância daquele templo, que à época era um templo muito belo, aos olhos dos homens, diante da majestade da sua construção. Jesus então disse para ele:
Vês isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Eles, naquele instante do diálogo, não compreenderam a mensagem do amigo divino. Entretanto, quando estavam no Morro das Oliveiras, no momento apropriado em que a intimidade do colóquio entre Jesus e aqueles seus discípulos, ele se dirige ao mestre para fazer-lhe 3 questões. Primeiro, para entender o que não havia entendido quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruído. E perguntam: mestre, quando estas coisas acontecerão? Qual o sinal da tua volta, da tua vinda? E qual o sinal do fim do mundo? 3 questões inusitadas, que naturalmente a todos nós, hoje, 2000 anos, interessa-nos saber. E Jesus, naquele momento, registra o evangelista Mateus, no capítulo 24 do seu evangelho, dito o sermão profético. É quando Jesus traz a informação do advir, do futuro, do que aconteceria com o passar dos séculos, para que eles pudessem entender e, ao mesmo tempo, ter as respostas apropriadas às questões anunciadas. E é neste momento que Jesus vem dizer para que eles tenham cautela, para que eles se precavenham, porque o seu nome será usado em vão. Haverá falsos cristos, falsos profetas, e de que serão anunciados, e eles ouvirão conflitos, guerras entre pessoas, entre grupos, entre nações, mas que ainda não é o fim. E vem dizer que haverá maremotos, terremotos, dilúvios, e de que a humanidade irá entrar num processo em que o amor ele vai se esmaecer diante do comportamento natural que a humanidade terá por estar afastado da lei divina. E vem dizer-lhes que tudo isto, ao acontecer, será apenas o início das dores, mas que tudo passará, exceto as suas palavras, que são palavras de vida eterna que permanecerão por todo e sempre, e que esta geração não passará sem pagar o último cetil. Convido a todos para que leiam este capítulo de Mateus, que naturalmente estou procurando trazer nas minhas singelas palavras, recordações daquilo que o amigo divino há 2000 anos trouxe de forma presciente para que nós, nos dias de hoje, 20 séculos após, ao ler, possamos entender as razões e o momento que nós estamos passando, ditos graves, momentos de transição, uma transição que vai nos levar a um mundo também de transição, porque a regeneração é um mundo que nos faz transitar para o mundo feliz, saindo do mundo de provas e expiações. É uma pausa, vamos dizer assim, um descanso, depois de tantas atribulações, onde o mal, a ausência do bem, predomina devido às nossas próprias escolhas, que ainda afastados, esquecidos e até abandonado a lei maior, a lei do amor, as nossas escolhas dão preferência aos equívocos que cometemos no passado, exceto, ainda com algumas exceções, que nos arrependemos de não querermos estar mais afastados da lei divina.
E os dias que nós vivemos, ditos de transição, não é um momento novo neste habitat do Pai. Porque Jesus também, à época, falou-lhes de que na casa do Pai existem muitas moradas. E a humanidade hoje, desvendando os espaços infinitos, vai verificando de que não estamos sozinhos neste espaço sideral, de que há trilhões, bilhões, infinitas casas do Pai, mas, infelizmente, ainda numa visão tacanha, imaginamos que o Criador, ele faz cópia. Porque procuramos vida aonde exista condições semelhantes, onde tem o hidrogênio, o oxigênio, a água, para que a vida se faça, esquecendo de que o próprio Criador deu-nos um exemplo na própria terra, esta Gaia, esta mãe que nos abriga, de que pode haver água sem a vida. Porque se não houvesse o Mar Morto, nós jamais diríamos que poderia haver um oceano sem a vida, conforme conhecemos nos mares que não são denominados Mar Morto. Ou, se todas as águas salgadas fossem iguais ao Mar Morto, jamais diríamos de que nos oceanos haveria vida estuante, como na realidade acontece nesta Gaia que nos abriga, a Mãe Terra. E é assim que nós vamos verificando que as criaturas, todas, em todos os universos, estão submetidas à lei do amor, à lei divina, que trata todas as criaturas com carinho, com misericórdia, com compaixão, dando as oportunidades para que todos, saindo da ignorância, da simplicidade, chegue aos páramos da angelitude. Para isto, dentre as leis divinas, inexoráveis, imutáveis, há uma lei, a que todos nós estamos submetidos, querendo ou não, a lei do progresso. Esta lei, ela atinge todas as criaturas, dando-lhes oportunidades para que nós possamos crescer, evoluir, seja as criaturas com a consciência de ser, ou as criaturas já com a consciência de ser e de si, com as responsabilidades perante os seus atos, graças ao livre-arbítrio. A transição planetária não é a primeira. De fase para outra fase, há sempre uma transição. Porque a metodologia divina, ela não violenta as consciências. Ela cuida. Deus, com seu amor, cuida de todas as criaturas com carinho, sem fazer com que as suas consciências sejam agredidas. Há dois exemplos que nós poderemos comparar, fazendo um parêntese. Quando nós desejamos limpar um recipiente de água, quando esta água não está pura, como desejamos, há duas formas de fazê-lo. Pegamos o recipiente, jogamos fora de uma maneira brusca o seu conteúdo. E imediatamente substituímos pelo conteúdo puro. Mas há uma outra metodologia. O recipiente, gradativamente nós vamos colocando um conteúdo mais limpo. E a primeira dose do conteúdo mais limpo, aquele recipiente já não contém mais a impureza conforme anteriormente. E à proporção que vai se colocando o conteúdo mais limpo, vai chegando a um ponto que o recipiente transborda e, durante um tempo, nós vamos observar que o recipiente se encontra com o conteúdo de forma limpa. Das duas metodologias, a razão nos diz que o amor do Pai trata as criaturas desta forma,
fazendo com que, de forma lenta ou rápida, dependendo também da vontade nossa, esse processo evolutivo aconteça e estas transições se façam para que a lei do progresso ela possa nos impulsionar para estes páramos da angelitude. E é assim que a Terra já passou por outros momentos, outros ciclos, em que a própria evolução vem nos trazer. E o codificador, quando lemos a Gênesis, no seu capítulo 18, quando trata dos novos tempos, os sinais dos tempos, Kardec vem nos dizer de que o progresso é inexorável, mas ele se dá em todas as criaturas. Ele se dá nos habitantes, como também nos habitantes, porque há uma relação do habitat com o habitante, e a lei do progresso ela se faz de maneira física e de forma moral. O desenvolvimento do progresso, ele se faz fisicamente e moralmente. Fisicamente, no habitat, quando os elementos que o compõem se desenvolvem. E, naturalmente, este desenvolvimento vai trazendo um progresso desde aquele momento em que aquele habitat foi criado, foi colocado à disposição para o desenvolvimento da humanidade que o pertence, e que também esta humanidade, ela se desenvolve quando os encarnados e os desencarnados também passam por este processo evolutivo. E este processo nos traz fases que transitam de uma para outra para que este progresso se faça. E quando nós falamos do progresso físico do nosso habitat, nós vamos verificar nos dias de hoje, de que a própria ciência constata de que os elementos que compõem a parte física da nossa Mãe Terra, ela hoje abriga elementos mais evoluídos do que quando, na sua origem conhecida pela ciência, dizendo-nos de que este progresso é constante e cada vez mais fazendo com que os elementos que a compõem evoluam. Mas quando nos fala sobre o desenvolvimento moral, da parte moral, informa-nos o codificador em A Gênese que ele se dá pelo desenvolvimento da inteligência, que é o atributo dos espíritos, de todos nós, criaturas do Pai, que vai desenvolvendo este atributo ao longo deste processo evolutivo, mas também pelo desenvolvimento do senso moral. Mas ele não para por aí. Fala-nos também que esse desenvolvimento se dá pelo abrandamento dos costumes. E nós estamos vivendo um momento de transição, imperceptível para grande parte da humanidade, que desperta porque os fenômenos naturais que a própria Terra passa na acomodação das suas placas tectônicas, na questão climática, nós começamos a imaginar e a dizer e até constatar que as coisas estão mudando e colocamos muitas das causas que trazem esses efeitos às nossas imperfeições, porque não cuidamos deste habitat que o Pai coloca para o nosso desenvolvimento intelecto-moral de forma apropriada. Não respeitamos os nossos próximos. E Jesus, há 2000 anos, nos trouxe o ensinamento, diferente daquele que até então a humanidade conhecia. Porque quando o fariseu, desejoso
de fazer-lhe uma pergunta para que a sua resposta o comprometesse e a partir daí ele pudesse ser preso, porque o desejo era matá-lo, faz-lhe diante da multidão uma pergunta: qual o grande mandamento da lei? Não perguntou qual é o maior. Qual o grande mandamento da lei? Jesus, sabedor de que aquela pergunta tinha por detrás uma intenção, responde-lhe: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mas este era conhecido de todos. Era a resposta natural que atendia aos costumes, aos hábitos que aquele povo já havia cultivado ao longo de toda a existência do povo hebreu, que trouxe este legado à humanidade do Deus único. Mas Jesus acrescenta: trago-lhe um mandamento que tem o mesmo valor, tem o mesmo sentido. Naturalmente, Jesus falando de Deus, o Criador, que para eles era uma abstração. Acreditavam em Deus, mas Deus não era palpável. Deus era sentido por alguns que acreditavam, mas sem ter uma razão lógica que o levasse a esta crença, a não ser esta comunicação que naturalmente se faz entre ambos os planos da vida, que a mediunidade é o intercâmbio, que os seus ancestrais já tinham esse colóquio dizendo que falava com Deus. E sabemos perfeitamente que a criatura, naquele instante, era um instrumento da divindade. Talvez até o próprio governador espiritual da Terra, antes de chegar até nós, preparando o caminho para que, quando da sua chegada, a humanidade já compreendesse de que o Deus é único, é Pai de todas as criaturas. E é assim que ele traz o outro ensinamento, o outro mandamento. Este é mais palpável. Nós podemos, talvez até tocá-lo, observá-lo. Deseja ao próximo o que queres para ti mesmo. Este ensinamento é ao próximo. E ao longo dos milênios, a nossa pequenez, ainda de entendimento, reduzimos, enclausuramos o ensino maior, para que nós pudéssemos amar somente aos semelhantes, esquecendo-nos de que o ensinamento é amar ao próximo. Próximo é quem está próximo de nós. As criaturas, o semelhante está próximo, mas há outras criaturas do Pai que também estão próximas de nós. Os reinos, conhecidos neste habitat do Pai, nós classificamos como sendo o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e, mais uma vez, as transições. A transição de um reino para o outro, que se encontra já conhecido da ciência, exceto a transição do animal para o hominal, que ainda é uma interrogação para a ciência, por desconsiderar que somos espíritos imortais e que podemos viajar em diversas moradas da casa do Pai, transitando de uma para outra, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós. É o ensinamento que há 2000 anos nos diz para que nós respeitemos o que hoje a humanidade busca tratar melhor estes assuntos, para que possamos deixar uma terra melhor para os nossos filhos. Procuramos então respeitar, porque já depredamos tanto o reino vegetal, o reino animal, o próprio reino mineral, que devemos amar, mas no sentido que Jesus nos ensinou, não no de posse, da vaidade, de ter uma gema no pescoço, de ter posses que são coisas efêmeras, que não levamos conosco,
mas que são instrumentos para que nós construamos as propriedades únicas que nós temos. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer de que as propriedades que nós, espíritos imortais, possuímos são 3. Aonde estivermos, elas estarão conosco. As demais, somos usufrutuários, somos aqueles que iremos utilizar-nos destas propriedades que são do Pai, que dão-nos como empréstimos para que nós possamos amealhar as 3 propriedades do espírito imortal. A inteligência, que é atributo nosso como espíritos imortais. O conhecimento, que nos proporciona cada vez mais maiores responsabilidades. No momento que vamos adentrando as leis divinas, verificando as conexões, a harmonia, a solidariedade entre estas leis, que nos proporciona, como mordomos que somos, sermos usufrutuários dos bens que não nos pertencem. E a outra propriedade nossa são os valores morais, as virtudes que se encontram latentes, aguardando o pulsar na nossa intimidade para que elas possam germinar. E, naturalmente, na vida de relação vir florescer nas massas. É neste processo de amar a Deus que nós estamos passando por estes dias graves, mas repletos de oportunidade. Graves, porque estamos protagonizando aquilo que o sermão profético já nos avisou. Diante de colheitas obrigatórias, plantios livres que nós fizemos num passado remoto, e que pelo menos nós, que hoje nos denominamos espíritas cristãos, ou verdadeiros espíritas, porque há outros espíritas. Um parêntese. O codificador sabiamente, quando classificou os espíritas, ele não deixou nenhum espaço para que alguém viesse adjetivar os espíritas de outra forma. Porque qualquer adjetivação, ela estará contida na classificação que ele nos fez. Há o espírita experimentador, aquele que, diante do fenômeno mediúnico, desta relação que existe entre ambos os planos da vida, se dedica, observa, estuda, explora e se limita a isto. Apenas diz-se espírita porque a mediunidade é a única coisa que lhe traz o ensejo de ter essa denominação. É o espírita experimentador, conforme o codificador. Há um outro, é o espírita exaltado, diz ele, que presta mais desserviço do que serviço à doutrina. Porque o exaltado, ele não passa pelo crivo da razão, é aquela pessoa que, diante de uma informação, ouve, não processa e passa. E, normalmente, quando faz esta passagem, causa alguns desarranjos, desajustes, que quando verifica, e na linguagem de hoje chamamos o que é mentira de fake, porque nos apropriamos da linguagem inglesa, do idioma inglês, mas quando verifica que passou uma mentira, um fake, o arrependimento bate e não dá mais para fazer com que aquela mentira que já se difundiu de tal forma, ela seja retificada. Por quê? Quando nós falamos, agora, por exemplo, estamos aqui diante de um público, estamos falando, outros nos ouvem. Se por algum equívoco da nossa parte cometermos um erro, e ele tiver que ser retificado pela nossa fala no momento subsequente, a comunicação, os estudiosos nos dizem que devemos refletir se vale a pena.
Porque aqueles todos que nos ouviram a primeira vez, nem sempre nos ouvirão na segunda. Quando nós retificamos, tem aqueles que não participaram do primeiro momento e que aquela informação para eles é uma interrogação, porque nem sabiam. E ao invés de nós retificarmos, nós complicamos muito mais. Então, uma análise, muitas das vezes, vale a pena deixar que o próprio tempo esmaeça, exceto quando é um erro grave, que nós estamos incidindo sobre a causa que nós abraçamos. Porque ela é maior do que a casa, que é maior do que todos nós. Mas este presta mais prejuízo do que ajuda à doutrina espírita. Mas ele nos diz também que há o espírita imperfeito. Este conhece a doutrina, sabe que é uma ciência, uma filosofia espetacular. Ali é contido nesta filosofia os aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, um código de ética divino que nos conduz a comportamentos. Entretanto, se limita a ser um grande teórico, um conhecedor, às vezes até, porque diante do conhecimento da reencarnação, das oportunidades que poderão vir, podem até dizer, vou deixar para a próxima. Nesta agora eu estou conhecendo, mas vou continuar a minha vida. Como diz a música, deixa a vida me levar. São os espíritas imperfeitos. Falta um. Agora eu pergunto, se alguém nos diz assim, és espírita? Aí nós dizemos, sim, sou espírita. Deixamos um largo campo para interrogações. E vem várias. É kardecista? É de mesa não sei o quê? É daquilo outro. Mas quando nós adentramos a classificação do codificador, nós poderemos dizer, és espírita? Sou um espírita experimentador. Não deixei nenhuma interrogação para alguém. Pode perguntar, o que é isso? És espírita? Aí fica difícil. Sou um espírita imperfeito. Ninguém quer ser um espírita imperfeito. És espírita? Sou um espírito exaltado. Pior ainda. Mas o codificador classificou-nos. Porque qualquer denominação fora destas quatro, e a última eu vou deixar para daqui a pouco, está contida. Se não é um espírita experimentador, é um espírita exaltado. Se não está nestas duas, é imperfeito. Então, se eu digo que sou espírita amarelo, azul, verde, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, seja o nome que eu queira dar, Kardec já abraçou no guarda-chuva dos espíritas imperfeitos, porque não tem coerência. Tem a teoria, mas na hora do fazer, é diferente do guia e modelo que nos trouxe um evangelho, que tudo o que falou, tudo fez. E que nos deixou este evangelho, para que mais tarde nós pudéssemos melhor compreender as suas palavras de vida eterna, no momento apropriado, que vem secundar este momento grave que nós estamos vivendo da transição. Uma doutrina que resgata, ressuscita, é o Evangelho redivivo de Jesus, nos dias de hoje, trazendo a todos nós as respostas que todos nós desejamos sobre a nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo, para onde vamos, falando-nos da verdadeira vida, com a propriedade, porque a grande rede social não foi criada pelo Facebook. A grande rede social foi criada pelos imortais, porque quando o codificador realizava o seu trabalho,
Eles vieram dizer: somos espíritos, somos vocês amanhã. Não vale a pena desperdiçar a vida. A vida é extuante. O suicídio é um crime perante a lei divina. Nós estamos, neste momento, anunciando que chegaram os momentos preditos para a humanidade. E nós, como os missionários de Deus, os agentes de sua vontade, viemos instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Está lá em Prolegômenos, quando lemos o livro dos Espíritos, um parágrafo, onde Kardec colocou este anúncio dos Espíritos. E a doutrina espírita vem secundar este momento para que nós, que nos denominamos espíritas, agora sim, o último. Kardec disse que tem o verdadeiro espírita ou o espírita cristão. Eu prefiro dizer espírita cristão, porque estamos vivendo a época, nestes momentos, em que a humanidade necessita tanto de Jesus, do Cristo, e nós espíritas temos o dever de dizer e de fazer, de falar e de agir, que somos espíritas cristãos. Porque tem muitas das pessoas que convivem conosco que acham que o espiritismo não tem Cristo. Talvez até pela nossa fidelidade ao preclaro codificador. Falamos que somos kardecistas, nós mesmos espíritas, esquecendo da classificação do codificador. Porque se perguntarmos para Kardec, Kardec, você é espírita, kardecista? Ele vai dizer: olha, meu irmão, em momento nenhum eu disse isso. O que eu disse está escrito lá no Livro dos Médiuns. Observe, você vai encontrar na terceira parte do Livro dos Médiuns. Se eu não me engano, a memória é no item 26 ou 28. O que eu falei sobre a classificação dos espíritas. Eu sou um espírita cristão, um verdadeiro espírita. Vivemos a época, a era do Espírito, que Jesus precisa, desde já, ser levado à humanidade, porque ele será reconhecido como guia e modelo da humanidade nesta era do Espírito. Somos, então, verdadeiros espíritas, espíritas cristãos, vivendo um momento de transição, secundado pelo seu Evangelho redivivo, que vem como uma chave fácil, explicar as palavras de vida eterna, para que nós possamos transitar, navegar nestes mares tumultuosos, desta época de transição tão grave, que não devemos esquecer de que ninguém nasce sem um propósito existencial. E no nosso propósito, nós rogamos ao Pai para protagonizarmos este momento. A bondade divina concedeu-nos a oportunidade, porque dentre os nossos compromissos assumidos, um deles é o de testemunhar, nestes dias tumultuosos, o Evangelho de Jesus. Dizer e fazer, sem titubear. O venerando Dr. Bezerra nos diz: se tiveres que dar o testemunho, não titubeis. E a todo momento nós somos convidados. A vida é feita de escolhas. E a todo momento estamos escolhendo. Será que as nossas escolhas estão compatíveis com este momento de transição? Na construção de um mundo regenerado, que precisa ser sonhado. Mas, na realidade, este sonho já passou.
No Congresso Espírita de 2010, o venerando Dr. Bezerra, pela psicofonia de Divaldo, iremos lembrar, apenas relembrar, traz-nos uma mensagem dizendo de que nós estamos num novo momento. Se é novo momento, é sinal de que o momento anterior já não mais existe, porque é um novo momento. E ele ainda diz, não dá para retroceder. Estes dias marcam a época da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. 18 de abril de 2010, há 13 anos passados. 13 anos, para a contagem nossa, é algo significativo, não tanto, ainda um pouquinho. Para esta época de transição, que a veneranda Joana nos diz que é um período largo, talvez signifique microsegundos, segundos. Se o período é novo, é sinal de que nós temos um amanhecer. Porque naquele ano, não é por acaso, a espiritualidade programou uma obra que foi muito comentada ainda Manuel Filomeno, pela mediunidade do Divaldo, nos traz o livro Transição Planetária, 2010, 2 anos após, 2012, amanhecer de uma nova era. 2015, perturbações espirituais. Demonstrando-nos nesta trilogia de que este amanhecer é um novo período. Mas só que o amanhecer, nós estamos habituados a achar que a madrugada, ela acontece quando os primeiros raios de sol, a luminosidade, começa a delinear o horizonte, a fazer com que o gorjeio dos pássaros, o orvalho, comece a transformar-se em cristais nas suas gotículas d'água, a relva ainda molhada, naquele início que chamamos de madrugada. Mas nós aprendemos que a madrugada tem 2 períodos. Tem um período escuro e tem este período que vai esmaecendo a escuridão com a presença da luz. E o período escuro, ele é idêntico ao período anterior, 11h59, antes dos ponteiros ficarem juntos. Ele é muito semelhante à meia-noite e 1 milésimo de segundo. Não, é diferente. Porque depois que eles se cruzam na segunda vez do dia, o ponteiro maior, ao se deslocar, já estamos no outro período. Estamos já não mais sonhando com a regeneração. Estamos nestes primeiros microsegundos deste período novo, deste amanhecer, que ainda é escuro e que o alvorecer vai acontecer mais à frente, mas estamos protagonizando estes momentos de regeneração. Mas para protagonizar, necessário se faz o conhecer, ser aplicado. E aí vem a construção que cabe a cada um de nós neste período inicial, realizarmos pelos nossos exemplos. E a veneranda Joana de Ângeles vem nos dizer de que a melhor maneira de nós vivenciarmos estes momentos de transição é realizarmos de forma consciente e responsável. Vou repetir. Consciente e responsável. As reformas íntimas que se fazem necessárias para que nós possamos contribuir neste contexto novo, na construção de um mundo de regeneração.
contribuir de forma responsável e consciente, é sabermos que somos espíritos imortais, é termos a consciência que já estamos na regeneração e que não precisamos aguardar os dias regenerados, mas que desde já os amigos espirituais vêm nos alertar de que devemos já termos comportamentos regenerados, fazermos esta reforma interna. Desta feita, lembrando, gosto mais de Marcos, porque todos nós falamos que devemos vigiar e orar. Mas ele nos diz que devemos olhar, vigiar e orar. Porque quando vigiamos e oramos sem olhar, podemos vigiar o alvo errado. Foi o que aconteceu conosco ao longo dos tempos. Sem olharmos, vigiávamos o exterior. E Jesus já havia alertado: cisco no olho do outro, a trave no seu, porque estávamos olhando para fora, vigiando o outro, o comportamento que o outro faz, esquecendo de que o julgamento perante o outro, nós também precisaremos, em um determinado momento, de ter a indulgência, o perdão, a paciência para conosco, porque não há ninguém perfeito. Todos somos perfectíveis. E em um determinado momento, neste alvorecer de uma nova era, secundado pelo Espiritismo, que os benfeitores espirituais vêm como ministro de Deus e agentes de sua vontade, instruir e esclarecer-nos, fazer-nos compreender que devemos olhar não para fora, mas para dentro. E quando olhamos para dentro, nós vamos encontrar em nós o maior zoológico que a face da terra já tem, cheio de feras indomáveis, lideradas, todas elas, por uma única, da qual decorrem todas as demais. É o egoísmo, tão pungente em nós, tão difícil de ser domado, que quando os espíritos respondem ao codificador que ser espírito é aquele que envia esforços para domar as más inclinações, eu pergunto: alguém conhece um domador que não tenha 2 chicotes à mão e que naqueles circos de antigamente, porque hoje até poucos são os circos, que nós víamos dentro daquelas grades, o domador, as feras, que estavam abastecidas naturalmente para que naquele momento não os atacasse, mas com 2 chicotes à mão. Estala um chicote, a fera obedece, estala outro, a fera obedece, e nós aplaudimos. As nossas feras precisam ser domadas. E nós precisamos ser estes domadores, que temos que fazer a destruição conforme os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos. Porque a lei de destruição não é aquela conforme nós imaginamos. Tudo acaba. Não. Lavoisier, certamente inspirado pelo alto, na natureza nada se perde, tudo se transforma, mas nada se cria. E a lei de destruição é de transformação, é de regeneração. E nós precisamos transformar, regenerar as feras que se encontram dentro de nós, domando-as neste esforço hercúleo que cada um de nós temos. Porque às vezes eu já domei uma fera, mas o meu parceiro, a minha parceira, o meu amigo, a minha amiga, o meu filho, o meu parente, na vida de relação, o outro ainda não domou. E eu desejo que ele dome, mas em compensação ele já domou outra fera que eu ainda não domei. Por isto que o Espiritismo, no seu aspecto filosófico, porque o codificador veio dizer que é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência de observação.
onde encontra na mediunidade, no laboratório da mediunidade, o seu aspecto científico. Mas como doutrina filosófica, vem nos ensinar a relação entre os espíritos, encarnados e desencarnados, ou entre os encarnados, ou entre os desencarnados, mas dizendo-nos que esta vida de relação tem consequências morais. E quando afastados da lei do amor, as consequências morais são danosas e causa dentro de nós este avivar das feras que se alimentam destas imperfeições. Então, domá-las significa que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Um mundo a ser regenerado, protagonizados por nós, que agora estamos. É a nossa grande oportunidade, é a nossa vez, este é o nosso momento. Nos diz o venerando Dr. Bezerra, devemos aproveitá-lo, porque neste momento, lá na Gênese, nós vamos encontrar Kardec dizendo as duas gerações. Nós aqui estamos protagonizando, mas a solidariedade entre os espíritos crísticos, governadores espirituais desses habitats do Pai, faz com que encarnem, estou dizendo, espíritos que estão vestindo pela primeira vez a indumentária deste planeta. Mas são espíritos vindos de mundos felizes, espíritos que não têm compromissos aqui deste passado equivocado, mas são espíritos que se compromissaram com o governador espiritual, se compromissaram com o governador espiritual da Terra, dos países em que estão encarnando, para que em todas as áreas do saber venham ajudar este processo de renovação, de regeneração, na construção deste mundo regenerado, tão desejado, mas que eles já estão aí. Quem são? Como serão reconhecidos? Pelo dizer e pelo fazer. São espíritos que naturalmente já virão com uma inteligência muito maior do que a nossa. Os seus lóbulos, tanto esquerdo quanto direito, serão utilizados com maior propriedade. A comunicação entre ambos os planos da vida estarão com os canais, as antenas muito mais abertas, conectados quase que diuturnamente com os benfeitores espirituais, para poderem renovar esta terra, os seus habitats neste vir e neste ir, neste momento da separação dos bodes das ovelhas, a separação do joio do trigo, na construção deste mundo novo que depende de nós, para que secundar-nos por esta mensagem divina, que o Espiritismo vem ressuscitar o Evangelho de Jesus, podermos contribuir com eles, que certamente serão completistas, e que nós apenas fazemos na minha intimidade. Eu estou preparado para conviver com eles? Porque eles não têm o passado que eu tenho. Estão me encarnando, estão para ajudar, e eu quero ajudá-los, não quero atrapalhá-los. E a única forma, a única resposta que nos vem à mente é o amor. É a prática do Evangelho de Jesus, é o testemunho. Se nós desejamos sonhar com a regeneração, este sonho já é realidade. Se nós desejamos protagonizar a construção deste mundo de regeneração, é a nossa vez, é a nossa hora. Mas só há um caminho, aquele que ele indicou. Porque, em certo instante, ele disse: eu sou a porta para os pastores.
E vem Kardec dizer que a doutrina espírita é a chave. Nós temos a chave. Sabemos que tem uma porta. Como a vida é de decisão, qual é a nossa deliberação? Vou ficar com a chave na mão? Vou chegar até a porta? Colocar no lugar devido? Ficar esperando? Ou vou fazer isso e abrir a porta? Porque se eu tenho uma chave, for a porta, abri-la, não tem encruzilhada, só tem um caminho. Eu sou o caminho. Então, se desejamos protagonizar estes momentos que nós estamos vivenciando, só há um caminho, que é Jesus. Sonhemos com a regeneração. Protagonizemos, construindo esta regeneração, para que nós possamos herdar esta terra regenerada. Para finalizar, que já estamos chegando no nosso tempo, gostaria de deixar-lhes apenas 4 pilares. O Evangelho de Jesus como roteiro, a única forma de termos a consciência tranquila, mas para que isto aconteça, há necessidade de uma estratégia, a ausência do mal. Mas como ainda somos seres perfectíveis, frágeis, duvidosos em alguns aspectos, busquemos na fortaleza da prece a fortaleza que nós necessitamos. Ativemos assim esse elo divino que prende a criatura ao Criador, através dos momentos de unção, em que colocamos o nosso sentimento aliado ao pensamento, transformando as ondas que ainda possuímos, que não são ondas curtas, em ondas curtas, para que as nossas rogativas, os nossos louvores, os nossos agradecimentos, cheguem às regiões, nos páramos mais altos, rogando a Deus nestes momentos tão graves, que a humanidade seja tocada pela sua mensagem, para que os dirigentes de nações possam abrandar os seus costumes, conforme Jesus falou no sermão profético. As guerras já anunciadas, que já deveriam ser extirpadas do comportamento humano, possa a mensagem divina, as vibrações, as irradiações que nós possamos emitir, fazer com que elas sejam multiplicadas, conforme Jesus fez, por 2 vezes, com 7 pães, 5 peixes e vice-versa, alimentando 4.000 e 5.000. Que hoje as irradiações do bem possa fazer com que Jesus toque as mentes e os corações dos nossos irmãos em humanidade, desta feita, banhando-os bilhões de encarnados e de desencarnados. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muito obrigado.